Olá, eu sou a Aide. Estou aqui para convidar você a ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu amo ler, amo ler. Por isso, eu resolvi gravar o áudio de um livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido. Se você quer descobrir esse tesouro, comece a ouvir ela através dos áudios que vamos colocar aqui nessa série dos capítulos do livro da Bíblia, onde Deus fala e restaura as nossas vidas através da sua palavra. Êxodo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhe has de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo e bolos asmo amassados com azeite, e coscorrões asmos untados com azeite com flor de farinha de trigo, os fará. E os porás no cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artifício do áfado, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor. E o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo, fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor. Cheiro suave, uma oferta queimará ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro. E tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão,
e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar do azeite da unção, e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos. Com ele, para ele, seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com gordura que haver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coração do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento o moverás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto com cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor, e isso será a sua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá. Aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário, e tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, os que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício, pelo pecado para expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. E o altar será santíssimo, tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido.
e para a libação a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Êxodo 30. O altar do incenso. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e de 2 côvados. A sua altura e as suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro o furarás. O seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira, de cetim, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do tabernáculo, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssima ao Senhor. O Senhor, o resgate da alma. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Isto dará a todo aquele que passar ao arrolamento a metade de um ciclo. Segundo o ciclo do santuário, esse ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre
com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás águas nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. O azeite da santa unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras 1 hin. E disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. O incenso santo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, essas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo 31. Os artifícios da obra do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Urim, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Erchim, do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele Aluiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio,
de coração, para que façam tudo o que eu te tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário. Farão conforme tudo que te tenho mandado. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso. Santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo, entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, o bezerro de ouro. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou todos os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito? E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a esse povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os animais consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo,
que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito para que o possua por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Moisés quebra as tábuas do testemunho. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. E o expandiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão, que tem feito esse povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse, quem tem ouro, arranque-os e derrama-os, e lançai-o no fogo, e saiu esse bezerro. Moisés mandou matar os idólatras, e vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes, assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tomai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tomou Moisés ao Senhor e disse, ora, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu
livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Êxodo 33. Senhor, passo o sangue de Jesus sobre a minha vida, purifique de todo pecado, toda culpa, para que eu possa entender a Tua palavra e guardá-la no meu coração para não pecar contra Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Êxodo 33. Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo, que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo, adiante de ti, e lançarei fora os cananeus e os amorreus, e os heteus e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, e uma terra que emana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumiria. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe, e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava lá à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que
Agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atenta que essa nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, você saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto, que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis que aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que passando a minha glória, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés, lavra-te duas tábuas de pedra, como as primeiras. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou-se a cabeça à terra e encurvou-se, e disse, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua herança. Deus faz um pacto. Então disse, eis que eu faço um concerto,
Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amoreus, os cananeus e os heteus, e os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concertos com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. E tome as mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição, a festa dos pães asmo guardarás, 7 dias comerás pães asmo, como te tenho ordenado ao tempo apontado do mês de Abibe. Porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se a não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás na aradura, e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias de cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor, Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque, conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as tábuas do concerto, as tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Pelo que temeram
de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os egípcios da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E tomava Moisés e pôs a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. 35. O sábado e as ofertas para o tabernáculo. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino e peles de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a tenda, e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases. A arca e os seus varais, e o propiciatório e o véu da coberta. A mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição. E o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária. E o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta, à entrada do tabernáculo. O altar do holocausto, e o crivo de cobre, que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio. As estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio e as suas cordas. As vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrar o sacerdócio. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura e carmesim, e linho fino,
e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugo os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada, de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra de serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração os moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse, pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aloabe. Deus disse, Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também ele tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Loabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, e em púrpura e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Êxodo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aiolabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara Bezalel e Aloabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. Falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer, e ainda sobejava. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino, torcido, e de pano azul e de púrpura, e de carmesim, com querubins da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados.
Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Essas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com esses colchetes unia as cortinas uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Essas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse uma. A cobertura de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 coceiras, pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o bando do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outras tábuas para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras fez de ouro, e as barras também cobriu de ouro. Os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino tecido, de obra esmerada, ou fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim e de linho fino tecido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas, e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras, cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre.
Êxodo 37. A arca. Fez também Bezalel a arca de madeira, de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida, os fez, as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins as 2 extremidades dele, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira, de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobria-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos, que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar a mesa. Fez também os varais de madeira, de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escutelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir, o castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez esse castiçal. O seu pé e as suas canas, e os seus copos e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canais saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E noutra cana 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoa, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de suas 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espivitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro o fez e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura. Quadrado, e de 2 côvados a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta e as suas paredes ao redor,
e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro de obra de perfumista. O altar do holocausto. Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões e as pás, e as bacias e os garfos e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura, de baixo até ao meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levar com eles feno oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino tocido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e até as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino tocido, e a base das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino tocido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre. Os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças, e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Essa é a numeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho.
que por ordem de Moisés foram contados para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, e os sacerdotes. Fez, pois, Bezalel, filho de Urim, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com Ailoabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram em 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos. E acima que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário. E as bases do véu, para 100 bases, eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas dos tabernáculos, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo 39. As vestes do sacerdote. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em finos para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram ele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra da mesma peça de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedra de memória, para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto
com um ágata e uma ametista, e a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe, e todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as suas 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de traça puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode de fronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo e defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode com um coração azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de conta de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim, a de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã. Nas bordas do manto, a roda para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade, de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul, para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de pelo de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios,
e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, e as cortinas do pátio, e as colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. Veste do ministério para ministrar no santuário as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que o tinha feito como o Senhor ordenara. Assim o fizeram, então Moisés os abençoou. Êxodo capítulo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus vasos, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os levarás com água, e os lavarás com água. E vestirás a Arão os vestidos santos, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu na cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu.
E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. E ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido.